Oi, boa noite. Ah, boa noite. Entrou agora? Agora sim. Foi por qual aí? Foi por qual conta? Eu acho que foi no meu pessoal mesmo. Pessoal, né? Que coisa, gente. Faz Olha, parte. sim. Primeira live minha, né? Então, Ei, mas é assim que começa, né? Eu não sei você, mas eu tô ansiosa para alguém me chamar para um podcast, sabe? ai, também quero aqueles microfones assim, aquele áudio bem legal, também quero. Já Já tenho contatos para a gente poder fazer, já vou organizar isso daí. organiza quando eu for para Santa Catarina, eu já quero falar em podcast, já quero estar por aí. Sim. Então, boa noite aí para todos que estão entrando na nossa live ao vivo. Muito obrigada aí pela participação. Então, nós hoje vamos falar aí um pouquinho sobre carreira, transição de carreira. Eu estou aqui com a Daiane Borges, que ela tem uma carreira muito sólida, formada em ciências contábeis. Hoje ela é consultora tributária da empresa BRS Business Tax de Joinville. BRJ. Obrigada. BR Business Tax de Joinville. E eu trabalhei com a Daiane, tive a honra de trabalhar com você na BRF. A BRF aí é as donas da marca Sadia e Perdigão, é uma das maiores empresas de alimento do nosso país, né? E Daiane, foi uma honra trabalhar com você lá, porque falam muito que mulheres são competitivas, que Aham. eles não se dão bem e inventam umas histórias que eu não sei de onde o pessoal tira aí. Eu, por exemplo, eu e você, a gente começou a trabalhar junto, a nossa afinidade foi ali já rápida, né? Sim, perfil, né? Quando é perfil, e aí isso é muito bom, porque o trabalho rende e a nossa carreira, quando a gente leva a sério, até as pessoas que estão em volta da gente faz a gente crescer uma com as outras, né? E isso é muito importante. Isso é uma visão importante. Mas, nessa introdução, eu gostaria de saber quem é Daiane Borges. Eu apresentei a profissional Daiane Borges, né? Eu queria saber de você, quem é você aí para o pessoal? Primeiramente, obrigada, né, pelo convite. Foi uma honra ter trabalhado contigo também. Eu acho que a gente se deu super bem, apesar de equipes separadas, né? Mas se conversavam entre si, então a gente tinha muita afinidade. Quem é a Daiane? A Daiane é mãe de três meninos, lindos e amados, Ei, três eu meninos. conheci só o Caio primeiro. O Caio, o Theo, o Cadu. Eu sou contadora, né? Sou graduada em gestão tributária, sou coordenadora também da Comissão de Relacionamentos e Entidades Tributárias no CRC de Santa Catarina. Eu participo do conselho do Grupo Cefígio. O Grupo Cefígio é um grupo de estudos fiscais e contábeis. Nesse grupo tem mais de 1.000 profissionais da área contábil, tem mais de 300 empresas vinculadas. E eu atuo na área fiscal já há mais de 20 anos, aí, principalmente em multinacionais, indústrias multinacionais. E hoje eu sou sócia da BRJ Business Intex. Muito legal. E toda essa trajetória, a gente só tem cara de novinha. Só Porque eu também. as rugas não mentem. Não, nós só temos cara de novinho porque eu comecei com 15 anos. Eu não sei se você sabe disso. Com 15 anos em um escritório de contabilidade. Então, pensa, aos 15 anos, enquanto toda menina estava lá querendo arrumar cabelo, arrumar roupa, eu estava trabalhando no escritório contábil. Então, eu estava lá fazendo livro manual, datilografando, que naquele tempo era datilografar as Sim, guias, né? também E peguei datilografia. Pô, então, a gente enviava as obrigações para a Receita Federal através de disquete. Nossa, Meu ó, é Deus, melhor sete. que isso aí para antigamente mesmo. Mas o que eu gostaria de saber da sua carreira, né? A sua carreira, você começou aí no escritório de contabilidade ou foi em alguma outra empresa? Por exemplo,
você começou a fazer a tua faculdade de Ciências Contábeis, e aí, como é que foi esse início da tua carreira? Eu posso dizer que grande parte da minha carreira se deu muito por conexão, muito. Eu comecei a trabalhar como recepcionista numa indústria e a menina do faturamento pegou férias ou pegou licença, não lembro muito bem. E eu pedi para ficar né, no lugar dela ali ajudando e a partir daí fiquei. Tá dando um eco no, não sei se é aqui no Tá dando um pouquinho mesmo. O pessoal está ouvindo bem aí? Se alguém puder acenar e dizer que está assim, está ouvindo bem ou não sei se é não? quando eu falo que dá um barulhinho, mas agora parece que talvez pelo computador. Ah, o Douglas falou parabéns, então a gente está falando super bem. Obrigada. Tá ouvindo com eco. Eu não sei se é por causa do computador. Meu, pode falar que eu... Tá. Então eu comecei a trabalhar como recepcionista numa indústria. Meu pai tinha falecido há poucos meses, assim, então tive que trabalhar, né, com 17 anos. E aí eu comecei numa indústria como recepcionista e a menina do faturamento pegou férias, eu não lembro o que exatamente, se foi férias ou licença, e eu pedi para ajudar ela, para aprender alguma coisa, né, diferente. Então, do faturamento, eu senti necessidade de o que é essa CFOPs, o que é essa nota, o que é esse CMS aqui destacado, o que é isso, né? E aí eu fui fazer um curso técnico de contabilidade. Esse curso técnico me ajudou muito, eu às vezes falo que ajudou mais até tanto mais do que a contabilidade, porque ele foi bem enxuto, bem prático, bem dinâmico durante um ano, né? E aí o professor de contabilidade, da área da matéria de contabilidade, me chamou para trabalhar com ele. Então, na primeira conexão aí, digamos assim, né, de um convite. Eu tive vários convites durante a minha trajetória, assim, de trabalho de empresas, a grande maioria por conexão. Depois desse escritório de contabilidade, a minha escola foi escritório de contabilidade. E aí eu decidi que queria ir para a indústria, trabalhei em algumas indústrias multinacionais, uma delas a BRF, né, que você trabalhou também. A BRF acho que foi uma das poucas empresas que eu fui chamada através de headhunter, através de processo seletivo, assim, né, de eu não conhecer ninguém né, até porque era em Itajaí, então moro em Joinville, morava em Joinville na época, então foi a primeira, acho que foi uma das poucas empresas que eu trabalhei que começou assim, sem conexão, né? E aí, depois da BRF, até a próxima vez que eu trabalhei 2 vezes na BRF, né? Então, a segunda vez na BRF também foi por conexão, porque a pessoa que me chamou para trabalhar em Curitiba tinha alguns contatos comigo por causa do trabalho ali do dia a dia, então eu acabava tendo alguma conexão com essa pessoa e aí ela me chamou para trabalhar em Curitiba alguns anos depois. O que eu vejo Os meus sócios hoje é a mesma coisa, a mesma questão de conexão. As empresas que eu trabalhava, eles eram advogados dessas empresas. Então, fazia projetos em conjunto, né? Eram fornecedores, né? Prestadores de serviço dessas empresas. Então, a gente acabei conhecendo eles, acabei fazendo trabalho com eles, né? Como cliente, fornecedor. E aí também, quando surgiu a oportunidade de abrir, né, montar um escritório voltado para a área de consultoria tributária, aí eles pensaram na minha pessoa, que no momento tinha acabado de ganhar neném, eu pensei em ficar em casa durante um tempo, mas não consegui. E aí surgiu, né, deu tudo certo para que essa parceria aí se concretizasse, tá? Já estamos há quase 3 anos, 4 anos. Você vê, né? Comigo também, na minha carreira, o networking sempre foi muito importante. Sempre, as indicações, né? E quando você demonstra um bom trabalho e confiança, que eu acho que isso é um ponto mais importante, porque as pessoas se falam, as empresas se falam, e as pessoas não se tocam disso, né? Sim. E é importante quando a gente constrói uma carreira sólida, como nós estamos fazendo, e o networking fala por nós,
Sim. né? No primeiro trabalho, foi uma pessoa que confiava muito em mim, pensa, só tinha ali 15 para 16 anos, que me indicou em um escritório de contabilidade, trabalhei lá com o seu João por 5 anos, o seu João pegava no meu pé, eu tinha que fazer tudo perfeito, eu agradeço a Deus todos os dias por ter tido o seu João no meu pé, tudo tinha que ser perfeito. Então, assim, hoje eu não tenho problema com críticas, porque a minha transformação da minha carreira já iniciou desde sempre tendo muito feedback e eu era muito cobrada, e isso é muito bom, né? Se nós não fizéssemos um ótimo trabalho, nós não seríamos indicadas. Depois eu fui indicada por um amigo que eu trabalhei para a BRF e assim foi indo, né? As Eu sempre, indicações. eu sempre falo, sempre tem alguém olhando, né? Independente do lugar que você esteja, do cargo que você esteja, para mim nunca foi um ponto muito, né, forte essa questão de cargos. Tanto que quando eu saí da BRF, o Leandro, né, que é nosso colega em comum, Cabral. ele era coordenador, ele era supervisor, eu era coordenadora dele. E quando foi para trabalhar em Curitiba, na BRF de Curitiba, na parte no corporativo, eu fui subordinada a ele. Então, o mundo dá voltas, assim, independente, vamos trabalhar, né? Tem que ser feito. Então, independente de quem tá, e essa conexão de novo, né? Eu fui coordenadora dele, ele foi o meu coordenador, e assim, mais conexões. Não, isso é muito importante. Eu me sinto muito lisonjeada quando alguém que eu já trabalhei me oferece, por exemplo, uma vaga de emprego em alguma outra empresa, né? Tenho meu coordenador na Infosys, por exemplo, ele já me convidou 2 vezes. Tem uma vaga aqui, Nath, ó. E isso é muito legal. Isso é Sim, muito legal. Para ver sim. que a gente está fazendo um bom trabalho, né? E tanto pessoas que entram em contato, como pessoas que pedem, né? Ah, tu conhece alguém? Acredito na nossa referência, na nossa indicação, né? Eu recebo muito contato com pessoas que estão procurando alguém, se eu conheço alguém naquele perfil. É conexão, network conexão. E é uma conexão genuína, né? Uma conexão que os dois lados ganham. Sim. Sim, e quando a gente tem confiança no trabalho de uma pessoa, a gente indica mesmo, né? E muitas das vezes os meus superiores fazem o mesmo aqui em São Paulo, Dai. Natália, fulano de tal trabalhou com você na empresa tal. E aí, o que você tem a dizer dessa tal pessoa, né? E a pessoa não faz ideia. Às vezes eu vi a pessoa lá, eu vi o trabalho dela, eu não gostava do trabalho dela, eu falo, tá? Eu falo. Não, essa pessoa, infelizmente, era testada toda hora. Infelizmente, essa pessoa, ó, deixava a desejar na comunicação eficaz com o cliente, que é algo muito importante, né? Que a gente chega nessa trajetória de carreira com a nossa idade agora, que é rumo aos 20, estou brincando, a gente chega numa certa posição que se a gente não sabe se comunicar, né, a gente não consegue evoluir mais. E aí vem o diferencial da nossa maturidade na nossa carreira, que é essa forma de se comunicar, né? Isso é muito E importante. Mas eu deixar queria sempre as portas abertas, né? Eu sempre. nunca me esqueço de uma situação que eu tive numa dessas indústrias em que a menina ia sair e ela precisava entregar uma obrigação acessória, enfim. E no último dia ela disse que ia entregar, ela prometeu que ia entregar, falou várias vezes que ia entregar e ela não entregou. Então ela saiu da empresa, prometendo no dia, falando eu vou fazer, e eu cobrando, porque eu sabia que ela ia sair, eu precisava daquilo, ela se comprometeu a fazer e ela não fez. E aí não fez por questões pessoais, enfim, com a equipe, né? A equipe acabou pagando por aquilo, porque teve que fazer de qualquer forma, mas eu sempre falo isso, deixar as portas abertas, porque independente de onde você esteja, independente de que cargo você esteja, a gente tem sempre alguém olhando e lá na frente vão perguntar se você já trabalhou com essa pessoa, o que você sabe dessa pessoa. Então, conexão e conexão genuína é o caminho. Com certeza. Eu também penso aí da mesma forma.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Reforma tributária. Reforma tributária, consultora tributária Daiane Borges. Como é que o teu coração e dos seus sócios estão a respeito disso? Olha, hoje o Haddad entregou o projeto de lei, né, com 300 páginas e 500 artigos. Reforma, né? Eu até Só isso. publiquei, só. Eu até publiquei no LinkedIn uma matéria sobre esse assunto, né? Compartilhei uma matéria, mas fiz um comentário sobre isso, que o primeiro artigo, um dos primeiros artigos da PEC 32 é os princípios da reforma. E o princípio é simplicidade e cooperação. Então, eu tô achando um pouco incoerente essa cooperação com, né, com os contribuintes, com os contadores. Tá um pouco nebuloso tudo isso que está rolando de texto, de interpretações, de aplicações, tá nebuloso. Essa parte da reforma tributária, né, você faz a parte da análise da legislação pura, aí, digamos, né? Aqui já do meu lado, como eu sou consultora de implementação de software, qual é os impactos da reforma tributária, tá? Muito desenvolvimento. Isso significa que vai ter coisas que vão ter que ser construídas do zero, outras vão ter que ser adaptadas, porque imagina um software que gera uma apuração do ICMS hoje e com muitas regras, muitas e muitas regras, porque o nosso país aí não é fácil, né, a legislação e tudo mais. Imagina que tudo isso vai ter que ser refeito, reformulado, né? E fora que todas as empresas que hoje têm os seus sistemas e que eles fazem as apurações pelos seus sistemas atuais, vão ter que alterar toda essa forma de gerar os impostos, né? Então, imagina que é uma legislação nova para todo mundo tem que entender a legislação aí que está na área de tecnologia fiscal, na área de consultoria, de tributário, né? E na minha parte, que é tecnologia de implementação de software, além de entender toda a legislação, a gente vai ter que aí fazer muita alteração e desenvolvimento nos softwares fiscal para atender. Sim. Então, a demanda de profissionais já é muito grande. Sim. Imagina com a reforma tributária, no meu entendimento, né? Porque vão ter muitos projetos para você também, porque você vai ter muitos clientes que vão querer ali um resuminho da reforma tributária, eles não vão querer saber, eles vão querer te pagar, eles vão falar assim, Daiane, eu quero que você me explique como que meu ramo de atividade de agronegócio, por exemplo, vai ser impactado com a reforma tributária. E aí você vai ter que dar o seu jeito. Essa análise de cenários, assim, já tem até software fazendo análise de cenário, mas ainda é muito cru, né? Eu penso que, primeiro, a gente não tem o texto, né? Então, pode vir surpresas aí, o Thiago mora nos detalhes, né? Então, cenários avaliando principalmente o que eu sinto falta, né? Em pessoas que estão já vendendo esses cenários ou vendendo cálculo de reforma, análise de inflação, porque muitos setores vão ser muito impactados com essa. Alguns setores vão ser beneficiados, né? A indústria é muito claro que vai ser beneficiada, mas alguns setores vão ser muito impactados, isso vai voltar no preço, né? Então, de alguma forma, essa análise de cenários precisa ser muito ampla e principalmente se a empresa tem benefícios fiscais. Então, hoje, Santa Catarina tem muitos incentivos que são muito melhores em vários estados. Então, será que faz sentido continuar aqui? Muito provavelmente não. Alguns incentivos, alguns benefícios fiscais que são específicos de Santa Catarina, pode ser feito de qualquer lugar, de onde o teu cliente está, né? Então, a partir de quando a reforma entrar em vigor e não tiver mais o incentivo, aí vai ser uma questão de política fiscal, outras políticas, né, que o Estado vai ter que dar para as empresas, né, enfim, o financeiro, outras formas de incentivos para que elas se mantenham onde não estão os clientes delas. É muito cenário, é muita coisa ainda para ser avaliado.
Sim, eu estava até analisando, falando com um professor da faculdade de logística, que, por exemplo, hoje uma empresa é feita toda uma cadeia de logística, uma análise de onde compra uma matéria-prima, por exemplo, onde é mais barato, de quem comprar, enfim. E isso vai cair por terra com a reforma tributária, pelo que eu entendi. Então, até a parte logística de compra, da mercadoria entrar, ser comprada, entrar num caminhão, vamos analisar assim de uma forma bem simples, até isso vai ter que ser muito bem pensado, de quem vai comprar, de onde vai comprar, se a fábrica realmente vale a pena estar onde está, às vezes não vai mais valer a pena, né? Até o local de empresas, funcionários, é uma mudança muito grande que vem por aí com a reforma tributária, né? Muito grande. Mas me fala uma coisa, hoje como que é a sua rotina sendo sócia aí da empresa BRJ Business Times? A minha rotina é muita leitura, muito estudo, muita Tá troca de usando o GPT? Ou ah, tá usando o chat GPT ou Gemini para te ajudar? então, eu usei um dia, mas ele não soube me responder. Era muito complexa a minha pergunta tributária para ele. Na verdade, assim, ó, quando eu não, eu tenho que gostar da resposta também, né? Às vezes não é uma resposta que eu queria. E não era mesmo. Eu perguntei uma questão bem polêmica que estava acontecendo aqui em Santa Catarina, numa legislação que estava sendo alterada, discutida, e eu questionei para ver, né, que linha de raciocínio ele ia, mas não deu muito certo. Então, a minha rotina é isso, assim, é muita leitura, muito estudo e muita troca de ideias, assim. Eu gosto muito de conversar com pares, de conversar com, vamos dizer assim, concorrentes, até pessoas da nossa área mesmo, né? Eu gosto muito de trocar ideia, porque, assim, legislação é interpretação, né? São possibilidades, são teses, é muito importante essa troca. Eu acho que, eu sempre falo, o Cefídio fez um livro até, um livro de comemoração, eu selecionei uma frase, né, para publicar no livro, e a frase é assim: o conhecimento compartilhado é a engrenagem. É a engrenagem. Então, eu acho muito importante essa troca de conhecimento, principalmente na nossa área, a gente fala de interpretações, de mudança todo dia, então a gente se ajuda, cresce junto, e para mim, assim, é muito importante essa troca de figurinhas. Aí eu admiro o seu trabalho no dia a dia, porque realmente tem que ter um foco muito grande em analisar legislações, né? E a quantidade de atividades das empresas, ramo de negócios, é muito grande. As pessoas não têm noção, só quem vive Né? mesmo nessa área ou quem já viveu é que sabe da grandeza e de como é difícil, né? Sim, Essa rotina. E a responsabilidade também, porque a resposta que você passa para um cliente é algo que vai mexer com toda a empresa. é, Tributação, vai pagar os impostos, então é algo muito sério, muito importante, né, na minha opinião. com certeza. É isso mesmo. Agora, a nossa pergunta final. Alguém que está aí nos ouvindo, que é formado em ciências contábeis, mas gostaria de fazer uma trajetória sólida como a sua. Quais as dicas que você dariam aí para quem está ouvindo a live hoje? Como eu disse no começo, eu entendo que o principal é a conexão mesmo, o relacionamento, né? Trabalho bem feito, entregue, né? Responsabilidade, enfim, isso já é de forma geral. Mas a conexão e o relacionamento, acho que são chaves, assim, para você. Eu sempre falo, tem alguém te olhando, sempre tem alguém te olhando, sempre tem. Isso independente se você vai ser funcionário, vai ser cliente. Hoje, por exemplo, eu tenho clientes que estudaram comigo na faculdade. Tenho clientes faziam trabalho junto comigo na faculdade. Então, e tenho clientes que são conhecidos, já, né, já teve algum tipo de contato em algum momento. Tenho clientes que
pela conexão dos grupos que eu participo, por exemplo, o Cefis, que é um grupo de estudos de físico contábil, então acaba conhecendo, acaba gostando do perfil também, né, do tipo de trabalho. Quando eu trabalhei numa dessas indústrias, que eu coordenei 60 pessoas mais ou menos, eu senti muita dificuldade em algumas situações de frases do tipo, sempre foi feito assim, ou eu faço assim porque, né, sempre foi feito assim. Então, eu sempre batia na tecla assim, a gente precisa entender o que está fazendo. A gente precisa saber por que que eu estou colocando essa alíquota aqui nessa nota? Porque a alíquota do item tal, a base legal é essa. Sempre tem um porquê, né? E isso eu uso muito também no dia a dia da interpretação da legislação. Eu sempre tento pensar no objetivo do legislador. Por que ele alterou essa legislação? Por que ele fez essa mudança? O que ele quer atrás disso aqui? Então, essas perguntas, esses questionamentos ajudam muito, né? Quem está começando, quem está querendo seguir carreira na área de consultoria, ou enfim, né, da parte tributária, esses porquês, muitos porquês. Por que isso é dessa forma? Por que o legislador quis fazer dessa forma? Como que eu vou aplicar isso daqui? Eu acho que muda muito, assim, a forma de trabalho, impacta muito, ajuda muito no seu dia a dia. E você falou um ponto muito importante, os porquês, né? Tem pessoas que não sabem fazer perguntas para as outras, muito menos para elas mesmas, do que elas estão fazendo. E é bem isso mesmo. Tem pessoas que estão ali fazendo uma rotina, apertando um botão de um sistema, não faz ideia do que está fazendo e qual é o problema que aquilo pode causar se não for feito, por exemplo. Tem muito disso. Sim. Muito Quer ver uma agonia que me dá quando atendimento, né? Enfim, agora assim, que a pessoa diz assim, ó, o sistema não permite. Ai, me dá uma coceira, porque, né? Qual é a regra por trás do sistema? O que não permite? Por que não permite? Como que a gente faz para permitir, né? Enfim, vamos agilizar, vamos fazer acontecer. Você sabe que você falou um ponto engraçado, porque quando eu trabalhava na BRF, tinha um desenvolvimento na Bahia, que era um benefício, que o benefício não fechava todos os meses. E aí eu fazia o cálculo em Excel e fazia no PwSat, e não fechava. E foi lá que eu comecei a descobrir o porquê que não fechava. Por quê? Tinham NCMs e materiais novos todos os meses. E o que, que a gente fazia? A gente não fazia eu não fazia, né, na hora lá da minha conferência, eu não tinha ideia que era isso. E aí um dia eu abri um chamado para um consultor da PwSat, e ele falou, são esses materiais, esses NCMs que não estão configurados na transação tal, tal, tal. Pronto, resolveu o problema, entendeu? Só que se eu não me questionasse, se eu pensasse assim, eu só vou clicar esse botão aqui, gerar esse relatório aqui nesse sistema, não, mas aí fazia no Excel também para dar uma conferida ali com o sistema, pelo menos até ter uma confiança, né? Aí pronto, aí mudou as análises. O que eu começava a fazer? Primeiro, eu tirava todo o extrato de materiais e NCM, fazia lá uma PROC-V com o que tinha no sistema cadastrado, os que não estavam eu cadastrava primeiro. Depois que estava cadastrado no sistema, eu gerava o relatório. Aí sim, o negócio começou a funcionar. Mas se eu não tivesse essa vontade de aprender, de entender o porquê que o sistema não estava funcionando, eu jamais saberia e não teria conhecido essa parte que hoje eu implemento esses tipos de software. Então, a BRF me ajudou muito nisso. E na revisão tributária, né, eu faço muita revisão tributária, isso acontece muito. Às vezes não é nem questão às vezes é questão de quem está operando, né, de não fazer as perguntas certas, né, por que tem que calcular dessa forma, quais são os itens que precisam ser calculados, qual é a legislação, se a legislação está atualizada, mas o que eu percebo também nas revisões que eu já fiz é o próprio sistema, às vezes não tem mão, é tanta coisa que muda, é tanta coisa na operação, é difícil acompanhar, é difícil deixar o sistema redondo 100%.
Quando a gente fala de cadastro de produto, é um dos maiores gargalos das empresas. Cadastro de produto é a origem de toda a informação tributária. Então, qualquer erro, a pessoa que está lá fazendo o cadastro lá na ponta, não entende o que é uma CST, o que é uma CFOP, tudo aquilo ali vai mudar completamente a apuração dela. Então, essas revisões, a gente pega muito isso, não só da falta de porquê, mas também de mão de obra mesmo, do sistema, não tem como, é humanamente impossível acompanhar tudo e deixar tudo redondo com a legislação que a gente tem. Sim, o Brasil hoje é uma loucura toda essa parte tributária. E nós que vivenciamos isso, né, toda essa parte de legislação e configurações dessas legislações, materiais, CFOPs, NCM, etc., em sistemas, é muita coisa. É complexo, mas é complexo. Eu costumo falar o seguinte: é complexo, desafiador, mas no fim a gente ama, vai. Sim. A As sensação, pessoas acham a gente meio doida, né? Mas a gente gosta. a sensação que eu tenho quando eu entrego um projeto e o cliente me dá os parabéns, eu fico tão feliz. Falo, nossa, que bom, eu consegui. Foi difícil, mas consegui. Essa sensação é gostosa, né? Uma sensação muito boa também, que eu brinco bastante, que eu gosto muito, é quando a gente recebe alguma autuação e a gente consegue provar que o legislador, que o auditor, que o fiscal estava errado. Essa sensação é maravilhosa. Amém. Verdade, verdade, verdade. Esse é um ponto muito importante, né? Porque os auditores adoram auditar as empresas, Sim. mandar intimação. Não, e muitas vezes, nossa, eu estava falando esses dias, um cliente recebeu uma intimação sexta-feira, um sol iluminado, um dia lindo, recebeu uma intimação de milhões. Ela me ligou, eu estava em Florianópolis, dirigindo, eu parei o carro dele, eu só olhei para aquele sol maravilhoso e falei, quantos milhões? Meu Deus. Quando a gente foi, deu, não, mas não faz sentido que ele está cobrando e tal, né? Fui tentando ali acalmar o cliente, porque imagina, testou com uma autuação de milhões, no fim, assim, para resumir a história, né? Acabou um pouco com o final de semana, porque ficamos um pouco preocupado que pudesse ter alguma questão, apesar de saber que não fazia muito sentido, a gente reduziu para R$1.000, porque realmente tinha uma questão de sistema ali, de Simples Nacional e clientes do Simples e tal, mas a parte geral, o fiscal simplesmente ignorou o KNAI do cliente. Olha só. O KNAI do cliente permitia ele fazer aquela operação. E ele, ao gerar a intimação dele lá, ele filtrou de uma forma que pegou qualquer empresa. Então, Sim. A primeira coisa foi dizer, olha, fiscal, eu posso fazer isso. Mas, enfim, até descobrir isso, acabou com a sexta-feira. Levou um susto aí, né? Mas a gente leva uns sustos. Meu Deus do céu, olha. Por isso é que é importante, né? Essa parte da legislação aí, os contadores geralmente aí estão unidos também a advogados nessa parte tributária, né? E a sistemas de tecnologia. Então, nós estamos todos envolvidos, advogados, contadores e a parte de tecnologia, ajudando grandes empresas nesse desafio gigantesco que é a parte de tributação e de impostos do nosso país e entregas, que não é fácil. Muitas entregas, muitos impostos, muitas rotinas, enfim. Em cada projeto que eu implemento em um cliente, sempre tem algo novo que eu nunca vi. E isso é muito bom. Para mim é muito bom. Porque hoje uma das satisfações que eu tenho na minha carreira, no meu trabalho atual de implementação de software, é essa novidade, de eu encontrar um cliente novo, de eu ter novas tarefas para fazer no meu cliente, novos desafios, que a gente tem que se manter desafiados, né? Na vida, para ter aí aquele gostinho de que ganhei, consegui, né? Isso é importante. E legal ouvir aí as tuas histórias, viu? Adorei. Só um pouquinho delas. Tem algumas. Verdade. Olha, adorei a nossa conversa hoje. Queria te agradecer por ter aceitado o convite. É uma honra falar com você. Anos de amizade, anos de conhecimento, de trabalho aí. Muita troca também de conhecimento, né? Sempre que você precisar contar comigo.
Obrigada a todos que estão aí na live, que entraram. Muito boa noite. Deixa eu ver aqui, Dai. Deixa eu Temos pegar meu alguma... computador antes que acaba. Deixa eu ver aqui o comentário do pessoal. Show a live, Carolina. Rafaela Duarte falou assim, ó, ChatGPT aprende contigo, Dai. É verdade, aprende mesmo. Porque, assim, o que eu estou notando, tá? A versão do ChatGPT para análise de legislação, a versão não paga, ela é ruim, tá? Ruim demais e conta muita mentira. Mas a versão paga tá bem boa. Só que eu estou usando o Gemini gratuito e realmente ele está me ajudando bastante. Por exemplo, coisas simples, tá? Óbvio que legislação é mais difícil, mas eu estava precisando entender de uns modelos, eu coloquei no Gemini, uns modelos de livros, se estava ainda vigente ou não, e ele me colocou muito certinho a explicação em bem rápido. Então, isso me ajudou no meu trabalho. Uhum. Mas essa parte de tecnologia aí, hoje eu estou usando o Gemini não pago e está superando o ChatGPT nos meus questionamentos. Mas jamais, como a Rafaela falou, o ChatGPT aprende contigo, certeza. 20 anos de experiência, ele está o quê? Há um ano aí na experiência, ele nasceu em dezembro, novembro de 2022, está muito recente ainda. O Espaço Maju falou, mulheres empoderadas precisamos de mais. É isso aí, legal. É legal mesmo, né? Sim. Ver mulheres comprometidas com a sua carreira, felizes, né? A gente não consegue abraçar o mundo, mas na nossa profissão a gente se sente aí feliz com o que a gente faz, isso é muito importante. Sim. Eu participo de alguns grupos, por exemplo, fiz um trabalho no grupo de trabalho da Cefaz Santa Catarina, desburocratização, a PTD, e eu percebo quanto ainda tem muito homem nessas áreas, quanto ainda tem, principalmente no cargo de gestão, os auditores, a Secretaria da Fazenda, tem muito mais homem. Então, tá faltando mesmo aí mulheres empoderadas aí na nossa área. Sim. Mas estamos aí, vamos mostrar o nosso trabalho para o mundo. Daqui a pouco vamos convidar a gente para podcast, já deixo de novo aí no ar. Quem você conhece que tem um podcast, pessoal, em São Paulo ou em Santa Catarina, fala para eles me convidarem, fala para convidar a Daiane também, a gente adora falar aí. Eu sou mais tímida, mas eu vou tentar arrumar um podcast para gente. Tímida nada, quem cantou que de abelha comigo não é tímida. Não é? Ó, o Elton falou aqui, boa noite, essa semana eu fiz uma revisão de CMS-ST, puxa, CMS-ST é difícil. De um cliente, eu entreguei resultados, satisfação total. Elton, parabéns, é uma satisfação mesmo, né? Quando a gente consegue entregar algo difícil assim. Contador Marcelo Ferreira, gratidão pelo tempo das senhoras live, super produtiva, eu que agradeço, viu? Estamos aí. A cada 15 dias eu quero fazer aí uma live com pessoas diferentes, falando sobre carreira, falando sobre negócios, tecnologia e assim por diante. Vamos que vamos. Olha, Leandro Velli, do Rio de Janeiro, ele trabalha comigo, Leandro, hein? Deu boa noite aqui para você, para mim não, para você, Daiane. Boa noite. Eu já deu hoje. Obrigada, boa noite para você. Adorei a nossa conversa, vamos conversar mais vezes. Vamos. E quando a reforma tributária estiver aí mais desenhada, depois que eu ler as 300 páginas, os 500 artigos, na verdade eu tenho que ler umas 5 vezes, né? Não dá para ler uma só, então assim, vai demorar um pouquinho. Usar a caneta, não sei se você usa, se você imprime ou se você faz no computador. Eu ainda sou essas da caneta, tá aqui, ó. É isso aí. Então, ótima noite para vocês, pessoal. Obrigada. Obrigada. Beijo para todos aqui. Beijo. E a gente vai falando. Até mais. Tchau.